Paz do Senhor, querido e querida professor. Estamos aqui para mais um trimestre, mais uma lição que a gente pode estar trazendo informações e conhecimentos da Bíblia Sagrada para os nossos alunos. Lembrando, estamos com um novo currículo, estamos estudando a lição, a Bíblia, um livro inspirado. E estamos aqui para falar da lição de número 4, que tem por tema um livro infalível. Quão maravilhoso está essa lição para falarmos da Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, né, que norteia a nossa caminhada espiritual. E nessa lição, a leitura vai se encontrar em Salmos 93, do 1 ao 5, que vai dizer: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios se levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então, tá essa leitura que você pode estar fazendo em sala de aula, alternando, para que todos os alunos possam participar. O nossa Bíblia diz, vai se encontrar em Marcos capítulo 13, o versículo 31, que diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Tá aí, o livro é um livro infalível. A palavra de Deus não comete erros, nunca se engana e não se confunde. Tem aqui na nossa lição também o devocional que você pode estar, né? Se tem um grupo lá no WhatsApp, você pode estar compartilhando com seus alunos para que eles participem e façam o devocional durante a semana. E os objetivos da nossa lição, né? O primeiro é apontar a infalibilidade da Bíblia, ressaltar a inerrância da Bíblia e detalhar a suficiência da Bíblia. É bastante interessante nessa lição, a gente tem aqui saberes escolares, que é ao final da aula o seu aluno deve ter essas informações guardadas para que possam seguir o exemplo e caminhar com essas questões já lá bem fixadas no seu coração e na sua mente. E nosso primeiro tópico, ele vai falar: a Bíblia não falha, que é justamente o significado lá da nossa lição, que é um livro infalível. De acordo com o dicionário, infalível significa algo ou alguém que não tem ou comete erros, que não se engana e não se confunde. Também pode significar algo que não deixa de convencer. Assim é a palavra de Deus. Ela não contém engano algum, muito pelo contrário, é apta para converter aqueles que estão confundidos pela mentira do pecado. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda, né? Às vezes, durante o tempo que a gente passa e tantas coisas na vida da gente e no mundo, que às vezes a gente acha que não é duradouro, que não tem aquela durabilidade que antes tinha, né? Mas a gente tem um exemplo de algo infalível e que não muda, que é a palavra de Deus. E nesse primeiro tópico, né, a gente tem 2 pontos, que é o A e o B, e no primeiro ponto vai falar: a Bíblia se cumpre. E uma das provas da infalibilidade da Bíblia é o cumprimento das profecias. E tem vários exemplos na Bíblia que você pode estar citando na sala de aula também, do cumprimento de profecias. E esse é um dos exemplos e uma das provas de que a Bíblia é infalível. O segundo ponto vai falar: a própria Bíblia confirma a infalibilidade. Né? Muitas passagens bíblicas, como eu falei, vai lá confirmar que a Bíblia é infalível. As palavras de Deus transmitidas por Marcos não deixam dúvidas. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre, que foi o nossa Bíblia diz, que está lá em Marcos capítulo 13, o versículo 31. O texto bíblico é claro e afirma que a infalibilidade de Deus, né, que a Bíblia é infalível. Muitos outros textos apontam para essa mesma direção. E você pode estar
né, falando desses textos bíblicos da Bíblia que falam assim e mostra que a Bíblia é infalível. E algo bastante interessante que tem na nossa lição também são as perguntas que, né, vão se encontrar lá na lição dos seus alunos também. Você pode estar levando um lápis para que eles possam estar preenchendo também na sala e participando. Assim que termina os tópicos, sempre tem uma pergunta que é para deixar lá bem fixado aquela informação. Então, faça a pergunta em sala de aula para que seus alunos, né, possam estar participando, né, e mostrando que aprenderam aquele assunto. O nosso segundo tópico vai falar: a Bíblia não contém erros, ela é inerrante, né? Vai falar que é bastante interessante algo que a lição traz, que na escola, né, tem assuntos, né, principalmente na parte gramatical, lá em português, tem palavras que, dependendo da escrita, vão ter significados diferentes, mas a Bíblia, ela é inerrante, ela não falha, não contém erros. E está aí algo que você pode estar trazendo para o seu aluno, dessa diferença, de que muitas vezes na escola secular vai ter algumas palavras que mudem e que sejam diferentes, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. E no nosso primeiro ponto, aqui do segundo tópico, vai falar: a Bíblia não induz ao erro. Uma prova de que a Bíblia não contém erros é o fato de que ela jamais ensinará alguém a praticar coisas erradas. Ele vem falar aqui de um autor que diz que a Bíblia é a admirável revelação de Deus como nosso Criador e Redentor. Os ensinamentos da palavra de Deus são justos e servem para instruir qual a conduta correta que agrada a Deus. Então, a Bíblia nunca vai induzir ao erro, sempre a fazer o correto. E está aí o nosso primeiro tópico do nosso o primeiro ponto do nosso segundo tópico. E o segundo ponto desse tópico vai falar: a Bíblia definitivamente é a palavra de Deus. E ele traz aqui que alguns estudiosos modernos, aqueles que não acreditam na inspiração plena das Escrituras, e por isso afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim contém a palavra de Deus. Às vezes querem distorcer o que a Bíblia de fato é para nós. E a nossa Escritura Sagrada, ao ler o Salmo 93, que foi a leitura que a gente fez, destaca a confiança na palavra de Deus. Está fundamentada na qualidade de Deus, ou seja, Deus não erra. E a Bíblia, por ser a palavra de Deus, também não contém erros. E o nosso último tópico e terceiro tópico vai falar: a Bíblia é suficiente. E traz mais uma vez algo e um ponto que a gente precisa ter também na vida secular da gente, que é ter conhecimentos, estudar, vai ter uma formação, e muitas vezes algumas pessoas se perdem por trazer a ciência para a sua vida como algo prioritário, ser a prioridade. Se esquecem do que aprenderam muitas vezes na infância, da palavra de Deus, de que a palavra de Deus é infalível, que não erra, que comete erros. E muitas vezes, quando vai para uma formação secular, se esquecem e tornam a ciência como prioridade. Então, tá aí para você orientar os seus alunos, que mesmo que eles, na escola secular, na formação que escolherem, não tenham a ciência como algo prioritário, como algo que fundamenta a sua fé, mas sim a palavra de Deus. A gente crer nessa palavra que vai nos ajudar e vai nos nortear, para seguirmos a nossa caminhada espiritual e não se apoiar na ciência, mas sim sempre ter a palavra de Deus como seu apoio, como sua bússola, que vai nortear. Então, ele traz para a gente aqui nesse terceiro tópico, falando justamente sobre isso, de se aprofundar e ter estudos complexos, que exigem um pensamento cada vez mais reflexível e questionador da realidade, mas que a gente não tenha isso como apoio. E ele fala assim: saiba que a ciência dos homens, por mais avançada que esteja, nunca vai superar a sabedoria de Deus. E para convencer o homem disso, o Senhor deixou registrado o testemunho das obras nas Escrituras Sagradas. Então, que a gente tenha a palavra de Deus como a nossa bússola,
né? Na nossa segunda lição, falou que o autor Ezequias Soares, ele traz para a gente, né, que a Bíblia é a bússola que norteia a nossa caminhada espiritual. E eu sempre falo e tenho guardada no meu coração essa frase, porque é ela que nos orienta na nossa caminhada espiritual. Então tá aí um exemplo e você pode estar retornando e lembrando dessa lição nesse terceiro tópico que fala que a Bíblia é suficiente. O nosso primeiro ponto desse terceiro tópico vai falar: a Bíblia é suficiente para ensinar. Então, durante o tempo, né, ele traz para a gente aqui, durante um tempo a tradição da igreja foi colocada acima das escrituras, ou seja, determinadas doutrinas e práticas encontradas na igreja não eram orientadas pelos textos sagrados e sim pela tradução. No entanto, a Bíblia sempre foi suficiente para ensinar, pois toda a escritura é apta e inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 13, o versículo 16, que está na nossa terceira lição, fala que um livro é inspirado. Então, está aí mais um exemplo, que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia é infalível, que a Bíblia não contém erros, que precisa estar guardada no nosso coração. E o nosso segundo ponto do terceiro tópico vai falar: não precisamos de outra revelação. Nenhuma revelação nova pode estabelecer regra doutrinária ou ensinar como devemos praticar a fé. O caminho mais seguro é sempre fundamentar a fé na observação do que está revelado nas Escrituras. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 20 e 21. Os discursos seculares e científicos mudam constantemente, mas a palavra de Deus permanece a mesma para sempre. Ela nunca vai mudar, não contém erros. Nossa terceira lição, quando fala que um livro é inspirado, não pode acrescentar e não pode tirar nada. Então, está aqui mais um exemplo de que a Bíblia é suficiente, ela não contém erros e não está em constante mudança, ela não muda. E a conclusão da nossa aula: a palavra de Deus é o nosso porto seguro. Tudo o que você precisa saber para fazer as escolhas certas está na palavra de Deus. Não substitua os valores bíblicos pelos falsos ensinamentos desse mundo. Então tá aí, professor, para você trazer para o seu aluno de que a Bíblia é que norteia a nossa caminhada e a nossa fé. E que independente dos ensinamentos do mundo e das escolas seculares que eles passarem, que a gente passe, a gente permaneça firmado na palavra de Deus. A lição também traz para a gente o refletindo, que você pode estar fazendo em sala de aula. Tem o Saiba Mais, que você pode estar fazendo a leitura. Tem um auxílio teológico, que vai falar sobre e vai trazer significados sobre a palavra de Deus ser um livro infalível, inerrante. Então, você pode estar fazendo a leitura e trazendo para a sala de aula também. Tem um espaço, né, do professor, a sala do professor, que é uma dinâmica, né, que fala e traz algo bastante interessante que você pode estar fazendo em sala de aula, que é reunir os seus alunos, né, organizar a turma, formar grupos e trazer referências para que eles possam estar pesquisando. E ali o grupo que tiver o melhor desempenho, você pode estar fazendo a premiação e também não deixando aqueles que se esforçaram, né, sem premiação. Traga algo também para que eles possam ter esse incentivo de ler a palavra de Deus e de estar sempre aposto, né, e examinar as escrituras, como diz Paulo, e como os crentes de Bereia, que a gente tem escutado e estudado nessa lição também. Tem a curiosidade bíblica, né, os alunos sempre gostam de fazer e participar, né, tem em forma de gibi, às vezes é duas pessoas, dois alunos ou três, e você pode estar fazendo e fazendo com que eles participem em sala de aula também. Então, agradeço, né, a você, professor, que mais uma vez está aqui, né, estudando e meditando na palavra de Deus.
né, que a gente possa sempre estar em oração e pedir ao Espírito Santo que nos ajude e nos oriente, né, na nossa caminhada, né, nessa lição que é tão desafiadora, né, um novo currículo, né, às vezes a gente está acostumado com a temática diferente, mas que é algo que nos inspira e que nos ajuda, né, na nossa caminhada e a dos nossos alunos também. Então, Deus abençoe a você, professor, você que está assistindo, né, dê o seu like, compartilhe, comente, né, tragam também, pode trazer ideias para que a gente possa sempre estar em contato. Então, Deus abençoe a você, professor, e que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.